Olá, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para o nosso terceiro dia da série Vencendo a Ansiedade com Deus. Hoje nós vamos falar como aplicar a palavra no meio da ansiedade. Também eu tenho uma técnica muito importante que ela é utilizada principalmente em momentos de crises. Naquele momento que você está no meio da crise da ansiedade, vai ser muito importante para você. E temos o louvor, a música, né? Que eu vou estar deixando aí no decorrer do vídeo. Então, fica conosco aqui e vamos aprender um pouquinho mais hoje. Quando nós passamos por crises de ansiedade, nós nos assemelhamos a pessoas que estão em um barco e começam a enfrentar uma forte tempestade. Ondas e ventos vêm contra o barco e o medo toma conta. Aquele sentimento, nós vamos morrer, algo vai dar errado, este é o fim. Por quê? Porque nós não temos aparentemente o controle da embarcação. Ela está sendo levada pelas ondas de um lado para o outro. É nesse momento que a nossa mente entra numa hipervigilância. Esse foi o meu maior desafio quando eu estava tendo minhas crises de ansiedade, a hipervigilância. Qualquer dor no corpo eu achava que estava tendo um infarto. Qualquer mudança no batimento eu pensava que ia ter uma taquicardia. Então qualquer coisa que acontece, nós deixamos que a nossa mente traga informações negativas, avisando, olha, você vai morrer e este é o seu fim. E nós sabemos que isso não é verdade. Essa crise de ansiedade que nós passamos e essas informações que vão chegando não vão te matar. Quero te dizer isso, não vão te matar. Então, uma técnica que eu vou passar para vocês que me ajudou muito foi, no meio dessas crises de ansiedade, eu ter em mente que elas passam. Essa tempestade, ela passa. Essa crise, ela passa. Ela pode durar 5, 10, no máximo 30 minutos, mas ela passa. Você que já passou crise de ansiedade, você tem que ter isso em mente. Esse momento já passou e eu venci. E ele não vai te matar, ele não vai causar um infarto, você não vai parar de respirar, porque é só uma crise de ansiedade, o seu corpo está respondendo a esse medo do cérebro, mas não vai acontecer nada com você. Como eu estava falando, que às vezes nós parecemos pessoas em um barco, porque eu quero pegar aquela passagem, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, onde Jesus pede para que seus discípulos entrassem em um barco e se dirigissem até um outro lado, até outra margem do lago. E os discípulos enfrentam uma grande tempestade. No meio daquela tempestade, os discípulos são pescadores experientes, sabiam lidar com a embarcação, já deveriam ter passado por outras tempestades, mas aquela tempestade parece que os fez perder o controle e o medo entrou no coração deles, eles ficaram com medo. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós estamos nessa crise, o medo começa a tomar conta e nós começamos a pensar que alguma coisa vai dar errado. E o interessante é que até aquilo que vem como uma solução, uma boa notícia, se torna uma ameaça. Porque Jesus, ele vem andando sobre as águas em direção aos discípulos para acalmar a tempestade. E os discípulos, ao olharem Jesus, o medo que tem no coração deles, eles começam a imaginar, é um fantasma, é mais um problema, mais uma coisa, agora que nós vamos morrer mesmo, um fantasma está vindo aí. E era Jesus. Então, nas nossas crises de ansiedade, não é assim, nós começamos a criar coisas, deixamos a nossa mente criar mentiras de ameaças para nós, onde nós perdemos o controle. Eu vou ter um infarto, eu vou desmaiar, ou eu não vou sair de casa porque eu tenho medo de ter uma crise na rua. Eu acho que eu vou morrer, o meu corpo não está funcionando bem, deve ter estourado, eu vou ter um AVC. Não, você não vai ter nada, já falei sobre isso. Tenha paciência e calma, você não vai ter nada. Então, nesse momento, nós precisamos entender, Jesus está vindo ao nosso encontro no meio dessa tempestade. Aquilo que nos traz medo, que é a força do vento e as ondas, Jesus ele tem autoridade para andar sobre ela. Jesus está colocando seus pés, pisando naquilo que nos traz medo. E o interessante é que Pedro, ao
identificarem, né? Jesus, ele diz assim: Senhor, se é tu mesmo, me deixa também andar sobre as águas. Eu acho isso muito interessante, porque Jesus está nos dando poder para vencermos os nossos medos. Jesus está nos dando poder para pisarmos sobre aquilo que nos está trazendo medo, a nossa ansiedade, esse sentimento, essas ameaças. E aí Pedro começa a andar sobre essas águas. Só que a Bíblia diz que em certo momento ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar o tamanho das ondas, a força do vento e começou a afundar. Só que Jesus estava tão perto dele que a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, o puxou. Eu quero dizer que Jesus está pertinho de você e você não vai afundar nessa crise. Ele vai te levantar pela mão. Então, por isso que é importante hoje você ter fé, como nós já falamos, aplicar a palavra e ter o foco em Cristo, o foco na palavra para que você venha sair dessa crise. No momento da crise, a nossa mente vai começar a inventar mentiras. Nós já falamos delas aqui. Você vai morrer, você vai ter um ataque cardíaco, você vai ter um AVC e várias outras coisas. Não. Jesus está no controle da sua vida. Então, a técnica que eu vou falar com você agora é imprescindível para este momento de ansiedade crônica, aquele pico de ansiedade que você tem, que é mudar o foco. No primeiro vídeo eu expliquei que nós precisamos quebrar esse ciclo de pensamentos. Então, nós precisamos mudar o foco dos pensamentos no dia a dia, desacreditando. Por exemplo, eu tinha medo, eu tive um ataque cardíaco no hospital, entre uma cirurgia e outra, e aí então a minha mente ficava me alertando a qualquer momento que eu ia ter um outro ataque cardíaco, que eu tinha um problema no coração. Eu tive que ir em 3 cardiologistas e escutar dos 3 que eu não tinha nada no meu coração. Mesmo assim a minha mente ficava: seu coração não está bom, seu coração não está bom. Então, esse mudar o foco e mudar o pensamento é gradativo, não é do dia para a noite. Então você precisa afirmar: olha, eu já fui no médico, eu já fiz consulta, eu já corri atrás e eu não tenho absolutamente nada. Mas e no momento da crise? Como que eu fazia? Quando eu estava numa crise, me ensinaram algo que me ajudou muito, muito no início, porque eu nunca tinha tido ansiedade, crise de ansiedade. E aí uma médica amiga nossa mandou uma mensagem assim: escolhe 3 objetos para você focar no meio dessa crise. Deixa eu falar com você como é que é. Aí então vamos supor que eu estou no momento de uma crise agora. Eu vou falar de algo que está aqui atrás de mim que você está vendo. Então eu iria escolher 3 objetos para focar. A minha cabeça está dizendo: olha, você vai ter um AVC, as coisas não estão bem, você vai desmaiar, a mente está funcionando a milhão. Então eu tenho que tirar o foco desse pensamento. Aí então eu vou focar o que? Estou vendo aqui, tem um globo terrestre preto com um mapa do Brasil. E se você puder falar em voz alta, fale, porque o seu cérebro vai focar mais ainda, porque além de pensamento, tirar um pensamento, ele vai ter que focar para falar. Então tem um globo terrestre ali, preto, dourado, dá o detalhe dos objetos, está com o mapa da América Latina virada para cá. Eu posso falar, ali em cima tem uma torre, a Torre Eiffel lá de Paris. Ao lado dela tem uma placa de homenagem. Ali tem um livro, a coleção do Wisby, estantes pretas. E aí você vai escolhendo objetos e falando, porque aí a sua mente vai sair daquele furacão, daquela tempestade de pensamentos e vai tranquilizando e você vai fazendo. E junta com aquela técnica de respiração do vídeo anterior. Uma outra técnica muito importante que você pode colocar é imprimir ou escrever textos bíblicos e colocar em locais, principalmente naqueles locais que você mais sente ansiedade. É interessante que você venha mapear isso. Se tem locais onde essa crise dá
né? Às vezes você está em determinado local e ela sempre vai acontecer, na maioria das vezes naquele local, um horário, alguma coisa que faz desencadear essa crise de ansiedade. Então, imprima versículos ou escreva versículos e cole em alguns lugares. E aí, no momento da crise ou em algum lugar, você vai declarando aqueles versículos. E mais uma vez eu te digo, é importante você declarar com a boca para que seu cérebro tenha atenção total. Eu separei alguns aqui para te dar uma ideia. Por exemplo, Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Então, você está no meio daquela crise e você está declarando: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é meu seguro, eu confio nele, está aqui na palavra. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 43, versículo 1 e 2. Olha, esse aqui é fantástico para você ter ele em mente. Não temas, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Então, você tem esse texto, você vai aplicar quando eu estiver no meio dessa ansiedade. Ela não vai me matar, ela não vai acabar comigo. Eu vou vencer essa ansiedade. Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou outro versículo que você gosta. E aí você cola e você vai declarando e vai deixando, e onde você passa você vai declarando isso. E aí o seu pensamento vai mudando. Mudar o foco. Ao invés de focar no problema, na ameaça, focar em Deus, focar na palavra de Deus. Então faça isso. Deixa eu orar com você. Senhor Deus, eu oro. Ajuda-nos, ó Deus, em meio a essa ansiedade que toma conta do nosso coração. Essa tempestade, ó Deus, que muitas vezes se levanta no de repente. E nós aparentemente perdemos o controle. Mas nós podemos te ver agora, Deus, andando sobre as águas, pisando sobre tudo aquilo que nos traz medo, porque o Senhor tem todo o controle e autoridade. E assim como o Senhor entrou naquele barco e mandou aquela tempestade acalmar, e o vento parou, e as águas se tranquilizaram, que assim seja também na vida dessa pessoa que está assistindo, na minha vida, que as águas fiquem tranquilas, que esse vento forte se acalme e que haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está no barco e nós não vamos naufragar, porque as pessoas não morrem no meio de uma crise de ansiedade. Ó Deus, é só a mente colocando coisas. Então, nos ajuda, Deus, e nos dá a essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. A dica de louvor, de música que eu tenho hoje é um hino da harpa cristã. O título é Sossegai. Você pode procurar ele na versão da Cassiane, uma versão muito bonita. Ouça esse hino, né? Sossegai. E nos vemos aqui amanhã para o nosso quarto dia vencendo a ansiedade com Deus. Que Deus te abençoe.